Olá, é um prazer enorme estar falando para a nova turma de residentes do Brasil. Parabéns, parabéns por terem chegado onde vocês chegaram, parabéns pela escolha da especialidade pela qual sou apaixonado há muitos e muitos anos. E conte com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia para estar ao seu lado nos próximos anos e provavelmente durante toda a sua carreira. O Conselho Brasileiro está aqui para proteger o médico oftalmologista, seja ele médico em formação, seja ele já exercendo livremente a sua profissão. Eu tenho alguns potenciais conflitos de interesse, inclusive ah, conflitos de interesse com fabricantes de aparelhos que, porventura, podem ser citados nesta aula. Vou começar falando sobre a teoria da dualidade da luz. Eu vou falar sobre óptica de uma maneira não matemática. Eu não estou aqui para falar de cálculo de lente, vou falar nada disso. Eu vou falar das interações da luz com outros objetos, né? Da luz na natureza e da luz como nós vemos nos nossos pacientes. Tá? E eu vou começar falando da teoria da dualidade, que é uma coisa um pouco hipotética, mas ela é muito interessante. Eu vou prestar um tributo a três pessoas que representam muitas outras que ajudaram o nosso entendimento da luz: Isaac Newton, Thomas Young e Albert Einstein. Basicamente, o que foi feito por cada um desses foi Isaac Newton definiu 90% de tudo que sabemos de óptica até hoje com a óptica newtoniana, a óptica geométrica, aquela que calcula a propagação da luz como se a luz fosse um objeto e que ele seguisse como uma seta, né, com aqueles raios de luz que nós falamos. Thomas Young foi aquele que explicou o que Isaac Newton não conseguiu explicar. Por exemplo, por que uma bolha de sabão tem as cores do arco-íris. E Albert Einstein, que foi o gênio final, que uniu as duas teorias e provou a dualidade da luz e provou que a luz se propaga tanto como uma linha reta, como um objeto, como na forma de onda, como Thomas Young propôs, como energia. E aí vem o nome da dualidade da luz. Então, Isaac Newton, em 1704, fez o primeiro livro de ótica, onde ele tinha tudo. Todos os cálculos matemáticos da propagação geométrica da luz. Thomas Young, em 1801, explicou, depois de 100 anos, aquilo que Newton já sabia que não conseguia explicar. Newton tem um experimento do disco de Newton, um dos discos de Newton, onde ele mostrava que essa formação do arco-íris não podia ser explicada pela óptica geométrica. E, mais uma vez, Albert Einstein que uniu essas duas teorias, criando a teoria da dualidade da luz. Essa teoria da dualidade da luz, ela pode ser entendida num experimento relativamente simples, que é passar a luz por duas frestas, né? Então eu tenho aqui um gerador de fótons, que se a luz se propagasse como um objeto, no anteparo nós teríamos visto aquela aleatoriedade de pontos de luz. No entanto, como a luz se propaga na forma de onda, a luz que passa pela fresta da esquerda interfere com a fresta da direita, criando um padrão muito conhecido de franjas. Esse padrão prova a propagação na forma de onda da energia luminosa. Vamos falar um pouquinho de arte. Eu vou mostrar para vocês essa foto que foi feita, essa pintura, né? A foto de uma pintura que foi feita há mais de 4.000 anos atrás num sarcófago no Egito. Eu sei que aqui eu não tenho tempo para interagir, esperar que vocês arrisquem, então eu vou ter que explicar, mas de propósito eu vou deixar alguns segundinhos para que vocês me digam e pensem de onde está vindo a luz que iluminou o modelo usado pelo pintor para fazer esse afresco há 4.000 anos atrás. De onde será que estava vindo essa iluminação? Se alguns de vocês já percebeu, ótimo, senão eu vou mostrar. Eu tenho aqui, olha, um brilho na córnea. Esse brilho é o reflexo de uma fonte luminosa que está vindo dessa direção aqui, tá? Tanto que essa fonte luminosa que está vindo dessa direção também faz com que a borda da íris desse canto, né, que seria nasal, ela é mais brilhante do que desse canto, mostrando que ela tem uma certa convexidade, a íris, além da córnea, e que, portanto, o brilho fica maior porque a luz bate mais perpendicularmente
nessa região. Então, olhando para essa pintura, eu consigo imaginar onde estava a iluminação. As pessoas que pintam sabem disso muito bem. Caravaggio, em 1958, tem esse quadro famosíssimo, que é o Cabeça de Medusa, e aqui vocês podem ver o reflexo, mostrando que a luz vem aqui, ó, do canto superior direito do modelo, tá? Tanto no olho direito quanto no olho esquerdo. No olho esquerdo a gente ainda vê um borrão referente à conjuntiva, pois a conjuntiva não é especular, então ela não fica uma coisa delimitada, ela fica um borrão. Essa foto de Carolus Duran, que eu bati há poucos anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, é de um quadro de 1879. E aqui tem uma coisa curiosa, porque eu vou fazer a mesma pergunta. Aonde está a luz que está iluminando esse modelo em 1879? E aqui o que que chama atenção? Se nós olharmos, o olho direito, o reflexo está nasal, e o olho esquerdo, o reflexo está nasal. Portanto, só tem um local onde essa luz pode estar. Essa luz tem que estar, a fonte de luz tem que estar entre os dois olhos. E não é inesperado, porque se eu vejo essa foto um pouco mais de longe, eu vejo um brilho na fronte e na base do nariz do modelo, mostrando que essa luz estava no centro e superior. E eu digo mais, nessa época, obviamente, não era uma luz elétrica, portanto, a intensidade luminosa era muito baixa. E o pintor tinha que aproximar muito a luz para poder ver de uma maneira melhor. Foi nitidamente pintado num ambiente interno, isso não foi pintado à luz do sol, né? E aí a gente percebe exatamente o porquê desse reflexo pupilar, que em oftalmologia vocês vão aprender em algum momento, se chama o teste de Hirschberg. Eu vou falar pouquinho de natureza, porque eu vou continuar falando do reflexo corneano. Acho que todo mundo aqui já deve ter percebido que isso não é um olho de verdade. Isso é a asa de uma borboleta que usa como mimetismo para enganar um predador e falar que ela tem um olho muito grande, portanto, seria uma presa muito grande. O que chama atenção nessa tatuagem que a borboleta tem na sua asa? O que chama atenção são esses pontos brancos, que representam o reflexo coniano. Ou seja, a natureza não só demonstra a íris, o limbo, a pupila, como o reflexo coniano, que é uma coisa que não existe. E por que será que a natureza fez isso? Nós vamos ver um pouco mais para frente. E eu pergunto, de onde vem a luz que está iluminando esse suposto olho na asa da borboleta? Vocês vão me dizer, de cima. Essa é a foto de uma borboleta dessas que, por acaso, eu estava num local com o meu telefone e eu vi uma borboleta dessa. Aquela foto era da internet, eu dava essa aula há muito tempo e via essa borboleta por coincidência. E aí vocês podem ver o mesmo mimetismo na parte posterior da asa. O que chama atenção? Essa borboleta está na posição vertical. E se você olhar nas fotos da internet, ela sempre está na posição vertical. Portanto, para enganar o predador, o reflexo coniano tem que ser superior, ou, na verdade, anterior no ponto de vista da borboleta, para que o predador imagine que o reflexo seja de um verdadeiro olho. Aí vocês vão falar, mas não é possível. Não é possível que esse detalhe faça diferença. Eu acho que é totalmente possível. Eu vou falar por que que eu acho que é totalmente possível. Como que uma criança desenha um peixe morto? Exatamente como esse desenho que eu estou mostrando para vocês. Um X nos olhos. Como que um sushi man compra um atum nos mercados de Tóquio por US$ 50.000, olhando no olho do peixe para saber se ele tem um reflexo. Ou seja, se um predador perceber um brilho de olho ou um olho que não brilha, ele vai interpretar que a presa está doente, que a presa não é saudável. O que sai pela culatra. É exatamente o que a presa não quer. A presa quer que o predador evite de atacar. Então, provavelmente na evolução das borboletas, algumas não tinham esse brilho coniano e morreram rapidinho. Tá? Então, o brilho corneano é sinal de vitalidade. Agora, se a gente tirar um pouquinho do romantismo disso tudo que eu estou falando, o brilho corneano representa única e exclusivamente que o epitélio corneano está intacto. Quando o epitélio corneano está intacto,
a córnea reflete especularmente como um espelho convexo e dá o brilho. Quando o epitélio não está intacto, a córnea para de brilhar. E o epitélio deixa de ficar intacto quando o olho está morrendo, quando eu não tenho lágrima, quando eu tenho exposição, quando eu tenho uma doença. Então a natureza foi muito sábia nisso. E por que eu estou falando tanto do reflexo da córnea? Porque o reflexo da córnea é o que gerou a ceratometria. A ceratometria é um dos exames muito importantes que mede as curvaturas da córnea, e nós utilizamos de diferentes maneiras, como vocês vão ver nas outras aulas. A ceratometria, ela não é nada além do estudo do reflexo corneano, que vai desde o ceratômetro de von Helmholtz até o disco de Plácido, do português Antônio Plácido, de 1880, que é a base da topografia corneana que nós usamos hoje em dia. Tudo isso começou com um padre que se chamava Schein. Ele começou a perceber que os seus seguidores, quando estavam no confessionário, ele conseguia ver o reflexo da janela do seu convento na córnea dos seus seguidores. E ele percebia que algumas vezes a janela era mais alta, às vezes ela era mais baixa, às vezes ela era mais magra, às vezes ela era maior, às vezes era menor. E foi daí que ele definiu que o reflexo corneano poderia me dar indícios ou poderia me dar uma medida das curvaturas da córnea. Vocês vão ser oftalmologistas. Quais são as fases da visão? O que um oftalmologista faz? Isso é uma coisa muito importante. É o nosso papel a transformar a energia de um objeto até atingir o nosso córtex cerebral. Tá? Então, eu tenho um objeto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tornar a imagem desse objeto nítida, que seria a correção óptica através de óculos e lentes de contato, que é a área da refratometria que vocês vão estudar muito nos próximos anos. Uma outra maneira de eu otimizar essa energia é eu atuar no que nós chamamos de óptica cirúrgica. Na cirurgia de catarata, para retirar opacidades que estão atrapalhando essa energia. Na cirurgia refrativa, para substituir os óculos. Ou na cirurgia de córnea, para tornar uma córnea transparente e permitir uma imagem nítida do objeto. Nada disso vai ajudar se os fotorreceptores estiverem doentes. Quem que cuida dos nossos fotorreceptores? O glaucoma e a retina. Eles vão cuidar para ter certeza que os nossos fotorreceptores conseguem pegar essa energia luminosa e transmitir no axônio da célula ganglionar, que é o nosso nervo óptico, para as vias nervosas superiores até o córtex cerebral. Quem cuida dessa parte, daí para frente, a neurooftalmologia. A interessantíssima neurooftalmologia é um assunto que os residentes normalmente se assustam um pouco, mas eu estimulo que vocês estudem muito, porque é um campo riquíssimo onde vocês vão aprender muito. Como nós estamos falando de energia, eu vou falar para vocês da energia luminosa. Eu vou começar com uma foto que eu mesmo tirei com minha máquina fotográfica. Gostaria que alguns de vocês identificassem a constelação que eu estou demonstrando aqui. Estou demorando um pouquinho para que alguém consiga. Aqueles que não conseguiram, isso é a constelação de Órion, com as Três Marias. Tá? Então eu tenho aqui uma sobreposição que mostra o cinto de Órion, que são as Três Marias, e toda a constelação de Órion. Por que eu estou mostrando isso tudo para vocês? Eu quero que vocês olhem para essas 5 estrelas que fazem parte da constelação de Órion. E agora eu vou retirar essa imagem para nós voltarmos à foto do céu que eu tirei. Acho que todos vocês podem perceber que essas 5 estrelas não existem. Ou melhor, que a minha câmera fotográfica não foi capaz de captar a luminosidade dessas 5 estrelas. Por quê? Porque a energia luminosa dessas estrelas, que vem lá do infinito, até chegar o sensor da minha máquina fotográfica, no nosso caso, a nossa retina, se eu estivesse olhando para o céu, e é exatamente a mesma coisa que acontece quando nós estamos olhando as estrelas, a energia luminosa não é suficiente para desencadear uma reação elétrica na câmera fotográfica ou uma reação fotoquímica no nosso fotorreceptor. Ou seja, existe um limite de energia e abaixo desse limite nós não enxergamos. O fotorreceptor não desencadeia
o impulso elétrico que vai para o nosso córtex cerebral para nós vermos, assim como a minha câmera fotográfica não detecta o pixel que estaria iluminado pelas estrelas. É nosso papel, como oftalmologistas, cuidar disso. E isso é, de novo, Isaac Newton, que quando agora ele falando de mecânica, né, pouco gênio que ele era, que nas leis da mecânica ele determina que uma energia nunca se perde, ela sempre se transforma. É nosso papel, como oftalmologistas, garantir que essa energia luminosa do objeto seja otimizada para chegar na sua maior intensidade possível até o fotorreceptor, para que o fotorreceptor consiga ver aquela estrela que tinha pouca luminosidade. Eu vou falar rapidamente do papel da pupila, porque é o primeiro passo que a luz vai passar das estruturas intraoculares. Nós não damos muita bola para a pupila. Tem aqui dois olhos, um olho superior com uma pupila grande, um olho inferior com uma pupila pequena, ambos olhos hemétropes, ou seja, eles não têm nenhuma ametropia, miopia, astigmatismo ou hipermetropia. E como vocês podem ver, ambos têm aqui a sua imagem retiniana da estrela, do olho superior e do olho inferior com pupila pequena. A diferença entre essas duas imagens retinianas da estrela é que a superior brilha mais. Ela brilha mais porque eu estou permitindo que entre mais energia luminosa através de uma pupila maior. Agora, se eu passo para um olho míope, o olho míope é aquele que os raios convergem antes do ponto ideal, eu vejo que o olho, apesar dos dois terem o mesmo intensidade de miopia, os raios cruzam exatamente na metade do olho, nesse diagrama esquemático, vocês podem ver que o borrão do olho superior é maior do que o borrão do olho inferior. E o desenho é autoexplicativo. Ou seja, pupilas grandes, quando fora de foco, causam borramento maior. Isso já foi calculado, mas eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Olha, isso aqui eu tirei essa foto há mais de 30 anos, com a minha máquina fotográfica atrás de um foróptero, um optotipo grande, com um olho com uma miopia de meio, que foi causado, eu fiz no meu foróptero. Se eu pego esse mesmo optotipo com esse mesmo meio grau ou meio dioptria de miopia e causo a miose, vocês veem que a letra fica mais nítida. Tá? Ou seja, o borramento diminui. E o borramento pode ser calculado com uma fórmula muito, extremamente aproximada, que é 3,4 vezes a ametropia vezes o diâmetro da pupila, e aí a gente pode ver que, por exemplo, uma dioptria de miopia com 8 milímetros de pupila vai levar um borramento de meio grau. Meio grau é o tamanho de um optotipo 20-100, ou 0,2, um dia vocês vão ver o que é isso, mas é o tamanho da Lua. Então, um ponto vai borrar para o tamanho de uma Lua, se a pupila for grande o suficiente. E se nós esticarmos o nosso braço com o polegar estendido, o nosso polegar vai ocupar 1 grau, só para que nós saibamos. Então, a refratometria é o primeiro passo. A refratometria, vocês vão conviver com esse aparelho, que é o foróptero, muitas vezes chamado foróptero de Grins, e aí nós temos expectativas de quem está do lado de lá do foróptero no nosso dia a dia, né? Alguns gostariam de ter a Angelina Jolie do outro lado, outros o Brad Pitt do outro lado. Eu, pessoalmente, preferia ter o Albert Einstein, porque esse é um exame que depende do paciente. E o paciente que não nos ajuda torna a nossa vida um pouco mais difícil. Então, cada um com as suas expectativas. Mas a realidade nem sempre é a ideal, né? A realidade, às vezes, a gente sofre um pouco com esse exame. Eu queria falar para vocês um pouco de aberração esférica. A aberração esférica é uma das aberrações oculares. A córnea é uma córnea, não é uma lente esférica. A córnea ela tem a sua parte central mais curva do que a periférica. Isso é medido, tem medidas para isso. Se eu tenho uma doença onde a córnea é muito curva, eu tenho, por exemplo, o que é chamado um ceratocone, eu tenho uma maior asfericidade, ou se eu tenho uma córnea que, por exemplo, fez uma cirurgia de miopia, eu vou ter uma asfericidade menor do que a normal. Tudo isso tem medidas para isso. Quando eu tenho um sistema óptico sem aberração, os raios vindos do infinito cruzam no mesmo ponto. Se eu tenho uma aberração negativa, como daquela do ceratocone, onde eu tenho muita curvatura no centro,
a imagem é formada dessa maneira, vocês veem que não forma uma imagem nítida. De tal maneira que um ponto visto no sistema óptico sem aberração ele é um ponto. E quando eu tenho alguma aberração, eu vou ter um borrão com aberração negativa ou com aberração positiva. Outra aberração que existe no nosso olho e nós usamos a nosso favor. Nós temos a aberração cromática. A aberração cromática é inerente de todo o sistema óptico e ele faz com que a cor vermelha se focalize posteriormente da cor azul. Portanto, quando eu vejo uma luz branca, eu vejo um halo ao redor dessa luz que é chamada aberração cromática. Esse halo, em fotografia, vai gerar uma imagem assim, onde você vê bordas pouco nítidas por um sistema óptico ruim. Quando o nosso olho tem um sistema óptico ruim, a imagem da nossa retina também vai ter bordas pouco nítidas, tem um exagero nessa foto de internet. E a gente consegue ver bem isso nesse slide. Eu queria que vocês prestassem atenção no slide da esquerda na palavra red, que seria o vermelho, no slide da direita a palavra blue e a palavra green. Vocês veem que ela tem um halo ao redor. A mesma coisa acontece nas linhas. Talvez alguém não perceba isso olhando, mas quando eu mudo essa imagem para preto e branco, vocês veem que as cores ficam muito mais, as palavras ficam muito mais nítidas, porque eu tirei a aberração cromática. Vamos abordar mais alguns pontos sobre os conceitos básicos da luz, lembrando dos meus potenciais conflitos de interesse e que esses conflitos podem dizer respeito a algum produto que no futuro venha a ser desenvolvido pela empresa de aparelhos oftalmológicos da qual eu participo. Nós sempre procuramos grandes ideias. Eu queria falar um pouco sobre grandes ideias. Hoje é muito comum, principalmente nas mídias sociais, alguém que teve uma grande ideia e deu muito certo. Acho que todos vocês estão olhando isso e todos vocês sabem o que é isso. Imagino que ninguém teria dúvidas de que isso é um alfinete de segurança ou um alfinete de fralda de criança, né? Por quê? Porque é um desenho muito conhecido. De quando é esse desenho? Esse desenho é por volta do século XV antes de Cristo. Se vocês olharem bem, isso mudou muito pouco de lá para cá. Será que isso foi uma grande ideia ou foi um grande desenho? Foi um brilhantismo na construção de alguma coisa. Quem tiver oportunidade, eu aconselho muito a ver esse museu. Esse museu nos deixa humildes quando nós vemos as coisas que foram feitas há tanto tempo atrás. Então, continuando em grandes ideias. Esse é um óculos, eu tenho ele comigo, que ele se propõe a corrigir de 6 dioptrias de miopia a 3 dioptrias de hipermetropia. Tá? E isso porque as lentes deslizam entre si, tá? Através de um pequeno parafuso que ele tem do lado. Toda vez que eu tive a oportunidade de mostrar esse óculos para alguém que entendia de ótica, todos falavam, eu sei como funciona. Eu retirava os óculos e falava, então me explica. Ninguém conseguiu fazer. Ninguém conseguiu explicar como ele funciona. De novo, será que alguém teve uma grande ideia? Vamos ver quem teve essa grande ideia. Foi Luiz Álvares. Ele teve essa grande ideia em 1964, no ano que eu nasci. Ele patenteou esse desenho, pois esse desenho geraria exatamente aquele efeito óptico. Um cara que deu sorte. Só que não. Para quem gosta de cinema e assistiu Oppenheimer, o filme Oppenheimer, você vai ver o Luiz Álvares sendo interpretado por Alex Wolff. Ele foi uma das grandes mentes geniais que desenvolveu a bomba atômica. Quando eu digo geniais, é porque ele, na verdade, não trabalhou na construção da bomba, mas ele conseguia detectar se alguém mais estava fabricando a bomba. O que eu quero dizer aqui é, você pode ter grandes ideias depois de que você estudar suficiente para ganhar um prêmio Nobel, tá? Vamos continuar aqui, né? Falando ainda de acuidade visual.
Quando nós medimos a acuidade visual e nós temos o hábito de falar, a visão do paciente é 1,0 ou 0,5. Não é um termo correto. A visão de uma pessoa é muito mais do que a capacidade de resolver dois pontos. Muito mais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que tenha uma capacidade de resolver dois pontos de 0,1, e eu vou explicar para vocês o que é isso, provavelmente consegue deambular normalmente e fazer talvez 50% das atividades que uma pessoa que tem visão normal tem. Portanto, é muito ruim você falar, essa pessoa tem 10% de visão. Ela tem muito mais do que 10% de visão, mas a capacidade de resolver dois pontos, ou seja, a acuidade visual ou a resolução, é de 0,1. Tá? O que é a resolução? A resolução é a nossa capacidade ocular de discriminar dois pontos como sendo dois pontos e não um ponto apenas. Eu tenho aqui a linha vermelha e a linha azul, que demonstram a luminosidade de um ponto. A linha preta demonstra como que esse ponto é percebido numa tela de filmagem. De tal maneira que, aqui na primeira hipótese, ela é vista definitivamente como um ponto. Eu começo a afastar a lente vermelha da lente azul, ela começa a aparecer dois pontos. Isso é o que nós medimos quando nós mostramos a tabela de acuidade visual para um paciente. Eu só estou medindo isso. Eu não estou medindo o brilho dessa luz, eu não estou medindo o contraste dessa luz, eu não estou medindo ah, o quanto essa luz é bem definida ou não, o quanto eu tenho de halo ao redor dessa luz, nada disso está sendo medido, tá? E aqui vocês têm que concordar comigo que uma pessoa que veja essa aqui, ela pode falar que ela está vendo um ponto ou dois pontos. Como que ela vai falar se está vendo um ponto ou dois pontos? Se for uma pessoa que arrisca, ela vai achar que é uma letra E, ela vai falar que é uma letra E. Se for uma pessoa que não arrisca, ela vai falar, eu não consigo ver. Essa é a parte psicológica do teste de acuidade visual, que é um teste psicofísico. Físico é, eu estou mostrando diferentes distâncias entre pontos. Psico, porque eu estou perguntando para a pessoa se ela consegue ver. Uma dica aqui para o dia a dia, para quem está começando, é o seguinte: nunca aceite não como resposta. Toda vez que um paciente falar eu não consigo ver, são duas as opções. Uma, ele não consegue ver. Outra, ele tem medo de arriscar. Então, para você ter uma medida de acuidade visual que possa ser reprodutível ao longo dos anos, isso é muito importante no acompanhamento dos seus pacientes, você nunca pode aceitar o não. Na hora que ele falar eu não consigo ler, você fala arrisca. Eu não quero arriscar, então eu vou continuar na letra, ou seja, vira um embate. E algumas vezes eu perco esse embate. Alguns pacientes realmente têm temor e pânico de arriscar. E aí eu vou ter uma medida de acuidade visual não tão ideal. A resolução pode ser demonstrada, por exemplo, desse quadro de Vermeer, que é um quadro maravilhoso. Tirei essa foto há alguns anos atrás, e que nós vamos começar a ampliar a foto que foi retirada, as coisas começam a perder a sua definição. Até que eu vou aqui e mostro definitivamente que a fotografia não tem resolução para resolver em tal magnificação. Isso é resolução. Isso é acuidade visual. Isso não tem nada a ver com a capacidade ou não de ver esse belo quadro. Então, a resolução é um dos pontos da visão. É o mais reprodutível, é o que a gente consegue medir mais fácil. Mas com certeza não é o mais importante. Para quem gosta desse assunto e quem gosta de pintura, eu sugiro fortemente que assista esse filme que chama Teens Vermeer. Está no Netflix. Esse filme é sobre um engenheiro que resolveu provar que Vermeer era impossível ele pintar com tanta precisão. E ele inventa um aparelho que supostamente, na cabeça dele, Vermeer usava para pintar. É muito interessante para quem gosta do assunto. Então, o que vem a resolução vem de onde? A resolução vem daqui, ó, dessa pequena imagem preta que é a
densidade de fotorreceptores da fóvea. Nós temos diferentes fotorreceptores, aqueles estão mostrados em cores diferentes, mas é isso que a acuidade visual mostra. Só isso. É uma pequeníssima porção da visão, que é a fóvea. Lembrando que os impulsos elétricos dessa região, se todas as condições anteriores de estarem acima do limite de despolarização do fotorreceptor acontecer, uh, essa, esse impulso elétrico vai caminhar um caminho muito específico e vai sair pelo nervo óptico, como o axônio das células ganglionares ou o nervo óptico. Então, lembrando, vocês já viram isso, vocês já sabem isso, a visão vai muito além da acuidade visual. Aqui tem um corte muito simplificado da visão binocular e de todas os cruzamentos de informação que a gente tem no cérebro. E aí vem a neuromodulação, né? Essa é uma das partes mais interessantes, que normalmente não é estudada por oftalmologistas, muito frequentemente por psicólogos. O que é a neuromodulação? Um exemplo do que é a neuromodulação é olhar para esse quadro. Todos vocês estão vendo esses pontos pretos virarem brancos e os brancos virarem pretos. Isso é uma ilusão de óptica. Essa ilusão de óptica não pode ser explicada se eu não considerar a neuromodulação. Dentro da retina, e não no cérebro, mas dentro da retina, nós temos um processamento de imagem digno do mais novo iPhone, onde várias condições são feitas para que essa imagem seja melhor percebida. Uma delas é, toda vez que você vê um ponto branco, a nossa retina aumenta o limiar de sensibilidade ao redor desse ponto branco. Para quê? Para que uma luz que seja quase no limiar passe a estar abaixo do limiar e virar preto. Se eu pego um ponto branco e ponho preto em volta, eu tenho mais contraste. Então esse é um dos truques que a nossa retina usa para aumentar o contraste da imagem. Eu volto a dizer, isso é feito dentro da retina e não no córtex cerebral. Isso só é possível por uma consideração neurológica, tá? Eu tenho aqui um cone ou um bastonete, são os fotorreceptores, né, que estão ao final da nossa retina, que vai perceber a luz, são alimentados pelo epitélio pigmentado da retina. Aí eu tenho aqui uma célula bipolar. A célula bipolar, ela une o fotorreceptor até a célula ganglionar. Então é isso que ela faz. Se vocês seguirem essa sinapse aqui, ó, por exemplo, desse cone, ele vai para uma célula bipolar, essa célula bipolar vai para a célula ganglionar, e como eu já falei anteriormente, o axônio da célula ganglionar vai ser o nosso nervo óptico. Mas aí entram os poréns. Nós temos células horizontais, de tal maneira que vários fotorreceptores podem se unir em uma célula bipolar. E, portanto, esses fotorreceptores vão modular a resposta dessa célula bipolar. Nem sempre a relação é 1:1. Tá? E mais do que isso, eu tenho células horizontais, que são células que conectam fotorreceptores e que vão alimentar o tipo de modulação que eu expliquei anteriormente. Então, isso acontece também com as células amáquinas, que também são horizontais. Então, dessa maneira, a gente vê que o sistema de aperfeiçoamento da imagem é muito bonito dentro da retina. Tá? O estudo da neurologia ou da fisiologia da visão é um estudo que é engrandecedor. Eu aconselho, assim que vocês tiverem passado a fase de que vocês têm que aprender tudo muito rápido, que tentem estudar um pouco disso. Aí eu vou falar um pouco de uma coisa que é muito mais comum e vocês vão ouvir muito durante a formação de vocês, sobre a multifocalidade. A multifocalidade, ela é associada à formação de halos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui uma lente convergente de foco único e essa lente vai pegar a imagem de uma estrela e vai focar exatamente no plano retiniano de tal maneira
que a imagem retiniana é exatamente uma estrela perfeita. Esse é um sistema óptico ideal, sem aberrações e com foco perfeito, tá ok? Vamos acrescentar a esse sistema óptico uma, um outro plano de foco. O mesmo sistema, eu tenho uma lente agora bifocal. Metade dos raios vai focalizar antes da retina e metade vai focalizar na retina. O que vai acontecer com essa imagem do raio que focou antes da retina, que seria um olho míope? Ela vai gerar um halo ao redor da imagem. Vocês lembram da energia? 100% da energia da estrela está dividida em 50% para formar uma imagem em foco, 50% para formar uma imagem fora de foco. A imagem fora de foco é o que nós chamamos de halo, tá ok? Então, uma outra maneira de olhar para isso é essa aqui. Aqui é o halo formado, é o tamanho do halo formado na retina. Quando eu estiver usando esse plano de foco míope, que é quando eu estou lendo para perto, a mesma coisa vai acontecer. Eu tenho a estrela em foco, agora a estrela está perto, porque para ela estar em foco, ela está perto. Então não é uma estrela, é um livro. E eu tenho um halo ao redor disso, que é o halo ao redor das letras que eu estou lendo. E isso é impossível de não existir numa multifocalidade, tá ok? E aí nós temos o que nós usamos hoje em dia para criar a multifocalidade, que é a óptica difrativa. Qual a diferença da óptica refrativa para a óptica difrativa? Tem um pouco a ver com o começo da primeira aula, com a óptica newtoniana e a óptica de wavefront, ou de frentes de onda. As lentes difrativas usam o conceito da análise de frentes de onda para serem desenhadas. Elas são muito mais complexas, então são lentes que têm anéis, como essa que vocês estão vendo aqui do lado direito, tá? Eu tenho aparelhos que conseguem medir o poder dióptrico dessas lentes. Então essa é uma lente refrativa, uma lente que nós não temos no Brasil, onde toda essa área azul é para longe e essa área esverdeada é para perto. E ele mostra exatamente isso, que essa área é mais vermelha, ou seja, é mais miópica, enquanto o restante é mais verde ou azulada, é menos miópica, tá? De tal maneira que, quando eu tenho uma lente ideal, eu seria capaz de ver a 5 metros, que é o nosso infinito, entre aspas, a 80 centímetros, a 60 centímetros e a 40 centímetros. Então, aqui são soluções de lentes multifocais. O que vocês veem em todas elas? Um halo ao redor das letras. Esse halo é a imagem fora de foco sobreposta à imagem em foco. Como que a gente consegue fazer uma lente difrativa tão precisa? Isso aqui é uma cena que eu recebi de um pesquisador do IFABIC, que é o Instituto de Fotônica Aplicada à Biologia Celular, onde eles usavam pinças ópticas. Então é uma pinça feita de luz. E essa pinça feita de luz, para aqueles que não perceberam ainda, isso aqui é um espermatozoide, está segurando um espermatozoide pelo rabo, que está tentando escapar. Só tem uma maneira de eu conseguir ter tanta precisão com a luz, com a óptica difrativa. Precisão, no entanto, não quer dizer qualidade óptica, tá bom? Nós vamos ver mais para frente. Eu vou falar de um outro assunto, que é o ofuscamento, ou o brilho estrelado, que a gente frequentemente usa em inglês, glare ou starburst. O glare é exatamente esse brilho que vocês estão vendo, eu vou aumentar ele aqui para vocês. Isso aqui é uma lente fotográfica difrativa, e a gente consegue ver o brilho da luz passando por cada um desses anéis. Então esse é um glare, é a foto de um glare de uma máquina fotográfica, tá ok? E aqui um starburst, mostrando um brilho estrelado de uma luz que atravessa uma folhagem, tá ok? Por que isso acontece? Eu vou tentar mostrar para vocês de uma maneira um pouco mais simples. Eu tenho aqui uma imagem, tá? Ou, desculpem, um objeto de uma mulher andando. Eu tenho uma lente que é bifocal difrativa. Vocês lembram que eu falei que as lentes difrativas têm anéis?
Então, esse é um corte da lente, cada um desses é um dos anéis que vocês viram nas fotos anteriores. Aí eu tenho a retina. Como eu desenhei anteriormente, a imagem, parte da imagem que passa por essa lente, vai focalizar na retina perfeitamente e eu tenho um foco para longe e uma imagem nítida para longe. Mas parte da energia desse objeto vai ser desviado para um foco mais anterior, tá? O que que acontece com essa parte da imagem? Ela vai criar o halo, a foto desfocada ao redor da foto, a imagem desfocada ao redor da imagem em foco. Já aquele brilho do glare que eu mostrei para vocês é uma coisa completamente diferente. Primeiro, ele requer uma fonte de luz externa. Esse glare vai bater em todos esses anéis que são superfícies especulares, são superfícies retas. Então ele bate e reflete imediatamente. Isso é energia perdida. Quando ele reflete, ele vai refletir na retina exatamente aquela luz, tá? E isso vai ser o que vai gerar o glare. Eu só vou ter glare se eu tiver uma superfície especular no sistema óptico. Então aqui tem uma propaganda de uma lente que falava assim: isso é com glare e isso é sem glare. Né? É uma propaganda sobre uma lente monofocal, tá? Que hoje em dia não é a que tem mais Ibope. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu agradeço mais uma vez uma oportunidade. Eu espero que isso abra a mente de vocês para se apaixonarem como eu me apaixonei pela nossa especialidade e conte conosco. Eu estou à disposição, vocês vão ter muita facilidade de entrar em contato comigo. A hora que vocês quiserem, eu estou à disposição. Muito obrigado.